Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 14. Salmo 14, versículo 1 vai ser o texto base do que nós vamos conversar rapidamente hoje aqui. Abra não apenas a sua Bíblia, abra também os seus ouvidos e o seu coração para o que Deus tem para ministrar na sua vida nos próximos minutos. Antes de nós entrarmos no texto, te convido a deixar um like nesse vídeo, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Salmo 14, versículo 1, gente, diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. Olha que interessante, essa palavra tolo, que eu li aqui na NVI, a Nova Versão Internacional, pode estar na sua Bíblia com a tradução nécio, louco, insensato. São palavras em português que traduzem muito bem o original, que diz Nabal. O termo original para tolo é Nabal. Inclusive tem um personagem bíblico que é um dos maiores exemplos de tolice do Antigo Testamento, que o nome dele é Nabal. Nabal significa tolo, significa insensato. E é interessante que esse versículo nos traz uma reflexão. Gente, isso aqui, quando eu pensei nessa palavra para compartilhar com vocês, para ser sincero, meu coração estremeceu. Porque é um diagnóstico muito atual e é um diagnóstico crescente. Eu vejo pessoas cada vez mais se encaixando no que nós vamos compartilhar aqui. Se você for uma delas, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida para que você não se encaixe no perfil que nós vamos falar aqui. Olha só, quando nós vamos estudar as civilizações da história, a antiguidade, nós percebemos que todos os povos tinham uma certa crença em Deus. Seja o Deus da Bíblia, eu sou cristão, creio no Deus da Bíblia, então eu sou monoteísta. Eu creio que o meu Deus é o único Deus. Porém, mesmo crendo que o meu Deus é o único Deus, eu respeito outras culturas e outras crenças que vão cultuar outras divindades. Se nós formos estudar todas as civilizações antigas, nenhuma delas eram civilizações ateístas. O ateísmo, na verdade, é um movimento histórico muito recente para nós. Começa ali, não vou dizer que começa, mas toma uma pequena amplitude na era do Renascimento, ali, alguns séculos atrás, e o Renascimento ele vai aos poucos tirando Deus do centro, né? Ele vai tirando o teocentrismo, o Deus do centro, e colocando o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Hoje nós vivemos o auge do antropocentrismo, onde as pessoas não apenas colocam o ser humano como centro de tudo, mas se colocam como o centro do universo. Todo mundo se vê como o centro do universo e vive uma vida em torno da própria barriga, o que causa muitos danos espirituais, emocionais, sociais. Os problemas todos estão aí. Não preciso nem gastar muito tempo falando isso, você sabe muito bem. Mas ali mais ou menos no século XVIII, final do século XVIII, com o advento do iluminismo, né, a Revolução Francesa, a amplitude que o iluminismo toma, o crescimento do racionalismo, faz com que o número de ateus no mundo cresça de um modo muito mais rápido do que em toda a história. Eu acredito que nunca tivemos tantos ateus como temos hoje, nunca tivemos na história como temos hoje o número de ateus. Mas olha o detalhe, gente, que está falando no Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Eu acredito que alguns de vocês já pegaram aqui o detalhe do devocional que Deus tem para ministrar no seu coração. Mas eu vou repetir mais uma vez se você ainda não entendeu. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Sabe por que eu estremeci quando eu li essa palavra? Isso me fez desejar compartilhar com vocês. É que existe o ateu, que é ateu de boca, ele declara o ateísmo, e ele é ateu de vida. Ele se declara ateu e vive como ateu. Mas tem um outro tipo de ateu. O ateu que declara a sua fé em Deus com sua boca, mas a vida dele é um testemunho de ateísmo. Ele vive como se Deus não existisse. Ele até, de fato, ele acredita em Deus.
Se eu for perguntar, ele está sendo sincero no coração dele. Ele fala, Tiago, eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Deus existe, não tem um problema nenhum em acreditar nisso. Mas o coração dele é como se no coração dele ele estivesse dizendo Deus não existe. Por quê? Porque ele toma decisões como se Deus não existisse. Porque ele pensa como se Deus não existisse. Porque ele age como se Deus não existisse. Ele é inconsequente, ele não leva Deus em consideração. Gente, aquele termo que Salomão fala, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Essa palavra temor não está associada a medo. Deus não é ter pânico de Deus. A ideia de temor ali é de ter reverência por Deus. E ter reverência é levar Deus em consideração. Ou seja, tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, eu levo Deus em consideração. É claro que eu falho, é claro que eu peco, todos nós falhamos e pecamos. Mas quando você teme ao Senhor, o seu padrão de vida não é um padrão de queda, não é um padrão de rebelião, é um padrão de obediência. Por quê? Você entende que Deus existe e você vive colocando isso em prática. Você vive como se Deus de fato existisse. Então você coloca as ideias de Deus na frente das suas, os sentimentos de Deus à frente dos seus, os pensamentos de Deus à frente dos seus, a vontade de Deus à frente da sua. É interessante que lá nos evangelhos tem uma passagem muito interessante onde Jesus está falando dos fariseus. E os fariseus, eles estão constantemente ali no texto bíblico associados a um grupo hipócrita, a um grupo que era a elite religiosa de Israel naquele momento, mas que viviam uma vida com um coração distante do Senhor. Eles amaram tanto o regramento da lei que eles passaram a amar mais a lei do que o próprio Deus. E escantearam Deus. E aí Jesus fala assim, vocês são um povo que me honra com os lábios. Honra a Deus com os lábios. Vocês louvam a Deus com os seus lábios. Mas o coração de vocês está distante de Deus. Gente, olha quão grave é isso. Vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante. É como se Deus estivesse falando, vocês têm um discurso de que acreditam em Deus. Você tem palavras bonitas para Deus. Você tem toda uma ideologia de Deus, mas o coração de vocês está distante de tudo isso. É só discurso, é só papo. É como se no coração houvesse um ateísmo prático. Então, muitos que não são ateus, na teoria, vivem como se fossem ateus na prática. Sabe por quê? Porque em seu coração eles dizem, Deus não existe. Eu comecei a pensar em tantas situações que eu tenho visto por aí, e é claro que não é algo novo na história da humanidade, né? Em todos os tempos nós temos situações positivas para contar, em termos de questões espirituais, né? Situações positivas, situações negativas, dentro e fora da casa de Deus. É interessante que, mesmo que não seja algo novo, dá a impressão que é um discurso cada vez mais frequente na nossa sociedade. Quantas pessoas se habilitaram e se aperfeiçoaram em falar de Deus, mas não vivem conforme a vontade de Deus. Não vivem conforme a presença de Deus. E, gente, nós não podemos cair nesse erro. Essa palavra aqui não é para você lembrar de fulano, ciclano, beltrano. Tiago, eu conheço uma pessoa que é exatamente isso. Não é para lembrar de ninguém. Essa palavra aqui é para você fazer um autoexame. Porque se você está aqui no Devocional, inclusive, na verdade, eu sei que tem alguns ateus que acompanham aqui o Devocional. E eu recebo eles com muito carinho, muita alegria, é um privilégio tê-los aqui. Mas a grande maioria, 99% das pessoas, se você está aqui num Devocional cristão, meditando na palavra, você acredita em Deus. Você sabe que Deus existe. Mas a pergunta é, será que a sua vida declara a existência de Deus? Gente, isso aqui é forte demais, é desafiador demais. Nós precisamos fazer essas perguntas a nós mesmos. Porque diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Deus não pode ser só um discurso nos nossos lábios. Deus não pode ser só uma ideologia para você escolher um voto na urna de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Deus não pode ser apenas um símbolo cultural para você, porque você nasceu numa família assim, assim, assim. Não. Deus é uma pessoa real que quer se relacionar
profundamente conosco e ter um impacto profundo nas nossas vidas. Nós não podemos viver como se Deus não existisse. E, infelizmente, mesmo dentre aqueles que professam o nome de Deus, tem crescido o número de pessoas que dizem no seu coração Deus não existe. Tiago, então como é que eu posso fazer esse autoexame se eu estou sendo um ateu na prática? Como que eu sei isso? Estou sendo um ateu, uma ateia na prática? Você precisa sondar no teu coração. Justamente o que está aqui no versículo número 1, olha o que diz: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deixa eu ler o restante desse salmo aqui para a gente fechar o devocional. É um salmo bem curtinho, um salmo 14. Vamos do versículo 2 até o 7, afinal de contas, o verso 1 nós já lemos. Olha o que diz: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, verso 5. Estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. Olha que interessante, gente. A despeito de malfeitores, tolos e insensatos, que vivem como se Deus não existisse, há um povo que experimenta a presença de Deus. Aleluia! Versículo 5 diz: Deus está presente no meio dos justos. Agora é interessante que no versículo 6, a Bíblia fala que os malfeitores, eles frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Você já se sentiu inferiorizado por acreditar em Deus? Esse sentimento é muito comum no ambiente universitário, sabia? Onde a pressão acadêmica, a pressão filosófica, muitas vezes vai se inclinando para o ateísmo, de modo ao cristão até muitas vezes ter vergonha na sua fé. Mas existem outros ambientes também. Observe que o verso 6 traz um contraponto entre malfeitores e pobres. E fala que os malfeitores, eles maltratam o pobre. Eles planejam contra o pobre, mas o refúgio deles é o Senhor. Muitas vezes o mundo vai querer te fazer ter vergonha de servir a Deus, ter vergonha de proclamar o nome de Deus, ter vergonha de assumir um relacionamento sério com Deus. Mas, aleluia, existem aqueles que se refugiam no Senhor, que mesmo diante de toda a pressão social, eles não se abalam, que mesmo diante de toda a agonia que o mundo vive, eles permanecem convictos, não num discurso social, não num discurso religioso, mas numa experiência verdadeira e profunda do fato de que Deus existe e Ele é presente e atuante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que nós nunca sejamos achados em meio a essas pessoas que no seu coração dizem Deus não existe. Que nós não venhamos a viver, gente, um ateísmo na prática, mas que a nossa vida seja um clamor público, um testemunho público da existência de Deus e de como Deus é bom. Como já diriam os antigos, que o diabo não presta. Amém, glória a Deus. Vamos orar juntos nesse momento. Pai de amor, te dou graças, Deus, por essa palavra. Eu oro pelo nosso coração, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, quantas vezes temos vivido como se o Senhor não existisse. Quantas vezes temos levado a vida como se o Senhor não existisse. Como se a sua palavra não tivesse poder, como se tudo isso fosse um faz de conta. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, nesse processo de confissão, nesse processo de arrependimento, nesse processo de transformação de vida. Queremos te pedir, ó Deus, te peço nesse momento, Pai, por cada pessoa que está orando comigo nesse momento, que o teu Santo Espírito visite hoje os corações, traga uma sensibilidade espiritual, toque de modo especial, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente,
Deus abençoe a todos. Deixa um comentário aqui de como esse devocional te abençoou, como Deus falou ao seu coração através dele. Eu quero te pedir também para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Tamo juntos sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.